Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Espero que você esteja bem. Já faz alguns dias que eu não tenho gravado vídeos e um dos motivos tem sido uma tosse muito forte que tem me dado e hoje ela acalmou um pouquinho. Então por isso vamos tentar gravar, vamos ver se vai dar certo. E tirando isso, tudo tranquilo, né? Graças a Deus. O texto que eu quero compartilhar com você hoje é o texto de Mateus, capítulo 5, versículo de número 27. Sermão do Monte, primeiro discurso do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Jesus, novamente, quando ele vai dar um ensinamento a respeito de algum assunto, no caso aqui o adultério, ele olha para a Escritura, ele vai até a Escritura. E ele não veio para revogar o Antigo Testamento, ele não veio para acabar com o Antigo Testamento, mas ele veio para dar o real sentido ao Antigo Testamento. Ele veio para interpretar corretamente o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, nos 10 Mandamentos, fala a respeito do adultério. Não adulterarás, diz o Senhor nosso Deus. E Jesus está citando a lei de Deus. O casamento é uma das instituições criadas por Deus. Lá no Jardim do Éden, antes do pecado, Deus instituiu o casamento. O casamento, a união entre um homem e uma mulher, representa e representaria, né, depois a união entre Deus e o seu povo. Nós vemos isso nas páginas do Antigo Testamento. Deus sempre volta e meia se referindo ao seu povo, ao povo de Israel, ao povo de Deus como sua noiva ou como sua esposa. Uma esposa que às vezes era fiel e às vezes não era. E ele se referindo a si como o esposo. No Novo Testamento, nós também vemos essa figura, onde o casamento simboliza a união entre Cristo e a igreja. A noiva é a igreja, o noivo é o Cristo. Então, Deus ele coloca esse mandamento lá para o povo de Israel e Jesus afirma esse mandamento para o povo, para o cristianismo, para os cristãos, justamente porque a quebra dessa aliança, a quebra da aliança do casamento é uma das maiores ofensas contra Deus. Ofende profundamente o ser de Deus. E não apenas ofende a Deus, mas ofende ao cônjuge, né? E aí nós precisamos lembrar que a base de todo o mandamento de Deus, a base de toda a lei de Deus, se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando você quebra o mandamento, quando você adultera, você quebra o amor a Deus, você deixa de amar a Deus, porque você está indo contra aquilo que Ele instituiu, aquilo que Ele ordenou. E quando você, além de você quebrar isso, você também quebra uma aliança que você fez, que você firmou com o seu cônjuge. E isso é um pecado. Entretanto, Jesus, ele sempre vai deixar claro que o pecado não é apenas aquilo que os olhos podem ver.
O problema não é apenas aquilo que a gente consegue enxergar, aquilo que a gente consegue sentir. Ele vai dizer: mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério com ela. Então Jesus está dizendo que o adultério não é caracterizado apenas quando acontece um ato sexual entre duas pessoas e uma delas está traindo seu cônjuge, mas o momento em que um dos cônjuges olha, cobiça para outra pessoa que não seja sua esposa, seu marido, já está cometendo adultério. O adultério ele acontece ali. Lembra o que Jesus falou a respeito do homicídio? O homicídio também não inicia quando o indivíduo enfia uma faca no peito de outra pessoa. Um homicídio ele começa no coração, sobe para a boca, se materializa em agressões verbais e, por último, acontece, as vias de fato. E o adultério, Jesus vai colocar uma mesma progressão. O adultério começa no coração, se materializa nos olhos e acaba no ato, na quebra da aliança. Então, queridos, com esse texto nós precisamos refletir. Às vezes nós valorizamos apenas ou nos preocupamos apenas com aquilo que os olhos podem ver. Nosso Deus, Ele não está preocupado apenas com aquilo que os olhos podem ver. O pecado não é apenas aquilo que nós cometemos de forma exterior. Perdão. Mas o pecado é aquilo que às vezes acontece no nosso coração. Quando olhamos para uma mulher que não é nossa, quando você olha para um homem que não é o seu. Então isso já é pecado. Que Deus possa te ajudar a refletir nesse texto e que se você por algum motivo tem vivido nesse pecado, ou caiu nesse pecado, o conselho de Jesus é arrependimento. E arrependimento é confissão e arrependimento. Que Deus abençoe o seu dia. Tenha uma ótima semana. Até mais.